queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso projeto de vida. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai acompanhar vocês em mais uma jornada, tá? Então, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento. Aula 2, objeto de conhecimento, família e comunidade. E no detalhamento, a gente vai trabalhar a convivência familiar e a influência do território na formação da identidade. E é isso, tá, pessoal? Por aqui, né, a gente, a partir desse objeto de conhecimento, vamos para a nossa aula. Olá, queridos! Então, né, na nossa aula aqui, iniciando a nossa aula do projeto de vida, a gente vai trazer alguns questionamentos, todos eles voltados para essa imagem que você está vendo aqui, né? A família, tá? A gente vai tratar durante todo esse momento sobre essa formação da identidade, como que a família vai interferir, né, de maneira assim incisiva na nossa identidade, na construção da nossa identidade. E não só a família, né? Aqui a gente está falando dessas relações, principalmente consanguíneas, mas a gente vai ver que não necessariamente precisam ser consanguíneas, né? Mas além da família, né? Para além da família, também vamos tratar dos outros grupos, né? Que outros grupos são esses que estão ali ao nosso redor e que podem, de alguma maneira, interferir, né, na nossa construção, na formação da nossa identidade, tá? Mas o que você está vendo aqui nessa imagem, ela também é uma construção social, tá? Isso aqui nem sempre foi dessa maneira para nós, seres humanos, tá? E aí eu quero trazer uma animação para iniciar essa discussão, né, para observar que isso aqui também é uma construção social, né, e a gente analisar lá nos tempos antigos, né, em que os nômades, né, as pessoas que antecederam aí a maneira com que como a gente vive hoje em sociedade, né, como que era, tá, e até o momento ali que chegamos, né, a esse ponto que nós conhecemos, né, a nossa sociedade, tá? Então, dá uma olhadinha aí na animação. No princípio, os seres humanos eram nômades, não se fixando por muito tempo em um mesmo lugar. Viviam da coleta de frutos e raízes, além de pesca, caça e da busca de carcaças animais deixadas por outros carnívoros. Depois, esse homem passou a desenvolver a habilidade de controlar o fogo, utilizado para o aquecimento, a proteção e o cozimento de alimentos. E em seguida, os primeiros bandos e as primeiras habitações foram sendo constituídas. A necessidade de sobreviver fortaleceu a ideia da vida em coletividade, onde as possibilidades de proteção e alimentação eram maiores. Olha aí, né, queridos? Então, essa foi a sequência, até analisando assim de maneira bem óbvia, né? Dessa construção dessa sociedade que nós conhecemos hoje. Inicialmente, essas pessoas, os chamados nômades, né, era cada um por si, né? Cada um se virava da maneira que podia para se alimentar, para se abrigar dos perigos. Só que aí eles começaram a entender que, na verdade, viver juntos, né? Todo mundo ali próximo, um ajudando o outro, a mãe de um grupo cuidando do bebê do outro grupo, para que, por exemplo, o pai pudesse sair para caçar, né? Então, essas relações interpessoais começaram a existir e eles começaram a observar que isso fazia muito sentido, né? E aí, por esse motivo, que os grupos, né, de pessoas começaram ali a viver junto e a criar essas grandes sociedades que a gente conhece hoje, que para a gente, né, é normal, mas que isso foi toda uma construção, né, de sociedade, tá? Levou-se um tempo para que a gente chegasse até esse ponto, tá bom? Então, agora a gente vai para esse conceito de comunidade. Olha só a imagem que eu trago para vocês, né? Então, aqui eu trago várias imagens, né, de pessoas ali agrupadas, só que a gente tem vários grupos, né? A gente tem diferentes possibilidades, tá? Desse conceito do que seja comunidade. E aí eu trouxe o conceito para vocês, tá bom? Então, olha só. Comunidade, vamos avançar,
é um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, tá? Então, gente, comunidade é um grupo de pessoas, pode ser pequeno, tá? Às vezes a gente pensa no termo comunidade como sendo, assim, um bairro inteiro, né? Ou um grupo grande de pessoas, e não necessariamente. Basta que esse grupo de pessoas tenha algo em comum para pensar, tá? Seja uma boa ação, seja um pensamento, assim, um objetivo. Por exemplo, às vezes a comunidade também se baseia na área geográfica, como eu comentei inicialmente. Pode ser sim um bairro, né? Uma comunidade, por que não? Às vezes a prática comum, olha, eu tenho uma comunidade que anda de bicicleta, a minha galera da bicicleta, é a minha comunidade da bicicleta, né? Uma prática, no caso, uma atividade física que fez com que a gente gerasse ali um grupo de pessoas que tem um objetivo, né? Que compartilham um objetivo comum. Também temos as outras comunidades, né? Que já têm objetivos bem mais específicos, como é o caso, olha, dos quilombolas, né? Temos as comunidades virtuais, provavelmente vocês têm grupos virtuais, né? Acredito que essas comunidades, o nome, né, esse termo, comunidades virtuais, era para aplicativos de redes sociais um pouco mais antigos, mas hoje a gente ainda continua tendo, né, essa ideia de comunidades virtuais. E a mais importante para vocês agora é justamente essa comunidade que a gente está tratando aqui nas aulas, que é a comunidade escolar, né? Como que a gente está tratando esses nossos colegas. O que é comunidade escolar? Será que é só meu colega de sala? Não, comunidade escolar, eu também estou falando desse professor, né, que está aí com você nesse momento, do coleguinha que está sentado ao meu lado, né? Então, todas as pessoas que fazem parte dessa escola estão ali, né, juntos, estão agrupados, têm com certeza algo em comum, compartilham algo em comum, que é a educação, que é o ensino, a aprendizagem, tá? Então, como eles compartilham algo em comum, trata-se de uma comunidade, ok? Agora a gente vai conhecer, desenrolar um pouquinho mais sobre a comunidade chamada família, olha só. Família, cada uma tem a sua, né? A família, gente, é a nossa primeira comunidade, né? A gente nasce em uma família, né? Cada uma tendo a sua, e ela é a nossa primeira comunidade, ou seja, é algo em que todos ali compartilham de algo em comum, né? Todas aquelas pessoas envolvidas na família têm algo em comum, tá? Como é a sua família? Já parou para pensar sobre isso? Como que é a sua família? Aqui eu trouxe vários exemplos, mas, gente, hoje a possibilidade, né, de maneiras de representar famílias é bem grande, né? Então, eu trouxe família com pai, mãe e filhos, né? Família com 2 pais, com 2 mães, com uma mãe, com avó, com avô, com tio. Então, a gente tem hoje uma possibilidade grande, né? Uma possibilidade diversa de maneiras de representar, de mostrar, de ter uma família, né? Não é mais aquela ideia hoje, né? Principalmente legalmente falando, a gente vai chegar nesse ponto da aula, né? A família, ela, né, tem uma representatividade bem grande, tá? De possibilidades e de maneiras de ser considerada família, tá? Então, hoje a gente vai ver, por exemplo, na aula nesse momento, daqui a pouquinho, que uma pessoa sozinha, hoje, ela já pode ser considerada família, né? Ela é a família, tá? Tem um nomezinho, um termozinho para isso também, ok? Então, olha só, a comunidade, né, como eu já havia falando, né, essa comunidade que eu apresento aqui para vocês, que é chamada de família, ela é a nossa primeira comunidade, é a primeira a que a gente faz parte, né? E ela possui um papel fundamental na formação dos nossos valores, da nossa cultura, né? A maneira com que a gente enxerga o mundo, sobre também os nossos valores morais e também espirituais, né? Muitas vezes é daqui da família que a gente desenvolve também esses valores espirituais e leva em diante. É claro que muita coisa depois a gente pode mudar, né? O ser humano, nós somos seres mutáveis, a gente está sempre em mudança, se a gente quiser, obviamente, tá? Mas todas essas características, elas começam a ser desenvolvidas aqui, justamente na nossa primeira
comunidade. Então, a família representa a união entre pessoas que possuem, na maioria das vezes, laços consanguíneos, como eu comentei, né? Laços de sangue, mas não necessariamente, tá? Hoje em dia, né, a gente tem possibilidades de famílias que não precisam ter laços consanguíneos, né? E a grande maioria das famílias, ela é baseada no afeto, tá? No amor. Então, tudo aqui, toda essa união que a gente consegue observar, com certeza, ela é baseada no afeto. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização, tá? Então, né, como eu já havia falado inicialmente, a gente pode ter famílias ali formadas de pai, mãe, filhos, avô, aí avó e netos, né? Ou uma mãe com filho, ou duas mães, ou dois pais. Então, hoje a Constituição abrange essa possibilidade, né? Entretanto, esses conceitos, né, de família não são conceitos rígidos e são mutáveis, tá? Eles podem ali mudar dependendo da situação. Ao longo da história, a família, como a gente conhece, ela acabou tendo ali vários significados, né? Então, o que nós conhecemos hoje como uma família, né, não é o que nós vimos há tempos atrás, né? Então, pode conversar aí com uma pessoa mais velha da sua casa depois e perguntar, né, o que era uma família na sua época, né? Provavelmente, boa parte dessas pessoas vai falar, a família era o papai, a mamãe e os filhos, né? Hoje a gente, pela Constituição, a gente tem uma possibilidade bem maior, né, de maneiras de representar essas famílias. Esse entendimento, né, do que hoje é família substitui tudo que foi utilizado anteriormente pela Constituição, que baseava a família principalmente nas relações de matrimônio e também na procriação, tá? Então, só era considerado família, né, se tivesse ali legitimado o matrimônio, ou seja, um casamento, né, e também os filhos presentes ali naquela união, tá bom? Agora, gente, eu chamei o professor de Sociologia, o professor Dádio, para explicar um pouco mais esse conceito de família dentro dessa sociologia, tá bom? Então, bora dar uma olhadinha no professor. Olá, estudantes! Eu sou Dário Pinheiro, professor ministrante do componente curricular Sociologia, e é uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco sobre essa temática, família, dentro da sociologia, é claro. E para iniciarmos, temos que ter claro que família é uma instituição social e, como tal, possui uma história que remonta desde os primórdios da humanidade. Os estudiosos, os sociólogos, eles vêm aí buscando instituir, constituir, definir, conceituar a família ao longo de todo esse tempo da história humana. Mas aqui, para nós, é importante deixarmos claro que, como instituição social, a família também vai atravessar um processo de mudança natural. Isso ocorre naturalmente, ou seja, ela não é hoje aquele tipo de família que era, digamos, no século XV, XVI, XVII. Não, houveram mudanças. E no nosso país também temos essas mudanças promulgadas em lei. A Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que está em vigor, começou a desconstituir a ideologia patriarcal, edificada em uma família monogâmica, parental, centralizada na figura paterna e patrimonial, e trouxe em seu texto princípios importantes relacionados à família, como a dignidade da pessoa humana, bem como o valor jurídico dado à afetividade e à solidariedade familiar. É importante lembrar esse ponto aí, a afetividade. E, somando-se a tudo isso, cuidou também de capítulos específicos relacionados à família, à criança, ao adolescente, além da igualdade entre homens e mulheres em direitos
e deveres. Percebam que a família sofreu, sim, nos últimos tempos, nas últimas décadas, profundas mudanças em função da sua natureza, da sua composição e, consequentemente, de sua concepção. Desta forma, o patriarcalismo, que antes havia feito com que a sociedade esquecesse a atração natural entre os seres humanos, que é justamente o afeto, abriu-se então novas formas de constituição, mais flexíveis, mais plurais, baseadas nos laços, sim, de afetividade entre seus membros, não somente os laços consanguíneos, mas o afeto é um ponto muito importante. A família, que antes existia apenas para ser transmissora de bens, passa a ser o local de relacionamento. Isso é muito importante e é por isso que hoje nós temos várias formas de constituir uma família dentro da lei aqui no nosso país. E nós vamos relacionar algumas ou quase todas para vocês. Por exemplo, tem a família tradicional, mas tem também a família com uma união estável, a família homoafetiva, uma família paralela ou simultânea, a família poliafetiva, família monoparental, anaparental, composta, pluriparental ou mosaico, a família natural, extensa ou ampliada, a família substituta e a família eudemonista. Viram como tem vários tipos de família? E é bom, em outro momento, conhecer cada uma delas. Mas o importante é que as pessoas se unam por conta da sua afetividade. A consanguinidade é importante, mas o afeto e o respeito é o valor mais importante para qualquer tipo de família hoje. Olha só, né? Nada melhor do que um professor de sociologia para explicar melhor, né? Essa ideia, esse conceito de família, tá, gente? Eu acho que o que fica mais marcado aí da fala, né, do professor é que hoje, né, pela Constituição brasileira, família necessariamente não é mais só, né, a passagem dos patrimônios, né? A gente tem que observar a questão do afeto. Família tem que ter afeto, tá? E aí, hoje, né, no nosso país, existe uma infinidade de possibilidades de família. Eu trouxe para vocês para a gente conhecer algumas delas, olha só. Então, a primeira delas é a que a gente mais está acostumado, né, que é a família tradicional, nuclear ou extensa, tá? Que é aquela compreendida de forma restrita, composta pelos pais e seus filhos, tá? Por sua vez, essa família, extensa ou alargada, também pode ser compreendida pelo somatório dos avós, dos tios, dos primos, aquela grande, né, aquele grande grupo de pessoas que tenham relações de parentesco, tá? Então, essa daí é a tradicional estendida, né? Além do pai e da mãe, dos filhos, também tem a presença dos avós e tios e os outros agregados. A próxima é a família matrimonial, que é aquela composta, né, pela ideia tradicional de família a partir da oficialização do casamento. Então, essa é a matrimonial. Depois nós temos a família informal, tá? Que é aquela em que não teve um casamento especificamente, né? Trata-se apenas da união estável entre os elementos presentes ali. Esse tipo de família recebe todo tipo de amparo legal, tá? Então, pela Constituição, essa família, mesmo sem um casamento, ela também possui amparo legal. Depois nós temos os outros tipos de família menos conhecidos, começando aí com a família monoparental, né, composta por apenas um dos responsáveis, ou o pai ou a mãe da criança, tá? Então, essa família é monoparental. E temos ainda a família anaparental, que ela é composta sem a presença de nenhum dos pais, tá? Apenas, né, os filhos ali presentes na constituição da família. Depois nós temos ainda a família reconstituída, né? O que é uma família reconstituída? Formada
em que pelo menos um dos parceiros, né, um dos cônjuges, possui um filho de um relacionamento anterior, tá? Então, essa é uma família que se reconstituiu, por isso tem esse nome. Temos ainda a família unipessoal, que eu havia comentado até no início da aula, né? As famílias unipessoais cumprem uma função jurídica importante por se tratar de pessoas que vivem sozinhas. Uma família unipessoal são aquelas pessoas, né, que estão sozinhas aí no mundo. Por exemplo, as pessoas solteiras, as viúvas, as separadas, tá? Divorciadas. Então, todas essas pessoas se enquadram aí nas famílias unipessoais e juridicamente elas, né, estão amparadas. Essas pessoas recebem amparo legal e não podem ter, por exemplo, suas heranças familiares penhoradas pela justiça, tá? Então, tudo isso é justamente para amparar todos os tipos e possibilidades de família. Bom, mas além das famílias, né, existem outros tipos de comunidades ou grupos que a gente faz parte, né, e que ajudam a gente a construir o projeto de vida, tá? E esses grupos a gente vai falar um pouquinho deles agora. O número e o tipo de grupos com os quais nos relacionamos variam de acordo com as peculiaridades familiares e individuais, e aí depende muito, né? Olha só, eu trouxe alguns exemplos de outros grupos e aí eu gostaria que vocês começassem a pensar, né? A que grupos será que eu faço parte, não é mesmo? Então, nós temos a escola, que é um grupo, é uma comunidade. Quem participa de grupo de jovens, né? Por exemplo, em igrejas. Quem participa de bandas, né? Quem gosta da música. Tem também os grupos de dança, para quem já gosta de dançar. A galera do futebol, olha só, os times de futebol, né? Todo aquele grupo também, né, se encaixa ali em uma comunidade. Tem a galera do vôlei, e aí a gente poderia passar, né, um tempão falando sobre maneiras, exemplos de comunidades as quais a gente faz parte. Por exemplo, tem a galera que gosta de ler, né, o grupo do livro, tem o grupo, né, das comunidades virtuais, né, de aplicativos de mensagem, tem aqueles grupos também que com certeza a gente conversa. Então, são várias comunidades hoje em que elas ajudam a gente a desenvolver o nosso projeto de vida, porque, de alguma maneira, elas também nos ajudam na nossa construção da identidade, tá? E agora eu deixo uma pergunta para vocês, olha só. E você faz parte de algum desses grupos? Que grupo será que você faz parte, hein, galera? A quais grupos, né, vocês fazem parte, tá bom? Bora pensar um pouco sobre isso? E aí, pensando sobre esses grupos, eu vou trazer para vocês alguns ditados populares, que eles são muito legais, são antigos, né, mas que ajudam a gente a entender melhor por que esses grupos são importantes. Olha só. Já ouviram a seguinte frase? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Já? Ou então a seguinte frase? Quem anda com porcos, farelo come. Olha só, todos esses ditados, eles têm a ver justamente com essa ideia de grupo. A que grupo eu pertenço? O que eu ando fazendo da minha vida? Será que esse grupo realmente me representa? Será que eu quero de verdade fazer parte desse grupo ao qual eu estou inserido, né? Será que eu realmente compartilho das ideias desse grupo? Lembram-se do que eu falei sobre comunidade, né? O conceito de comunidade, o que era, né? O conceito de comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, né? Será que eu realmente compartilho daquilo em que eu estou inserido, naquele grupo que eu estou inserido? Embora essas afirmações não sejam... E aí eu tenho a última, antes da gente comentar um pouquinho, eu tenho essa última, que é um questionamento assim que quando eu li a primeira vez eu fiquei muito pensativa e eu imagino que vocês também fiquem. Há quem defenda que somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. E aí vocês vão, né, se perguntar, e essas pessoas que eu estou convivendo, elas são legais, né? Será que eu sou legal porque eu convivo com essas pessoas, né? Ou eu estou ajudando elas a serem mais legais? Olha só, pensem um pouco, né? Que 5 pessoas são essas
que eu mais convivo. Provavelmente eu sou muito parecida com elas, tá bom? É um questionamento. Essa afirmação, ela não foi comprovada cientificamente, né? Mas é possível a gente entender que tudo acaba influenciando a nossa identidade, né? Essa construção da identidade. O processo de formação da sua identidade pode se prolongar por toda a vida. Nós somos mutáveis, né? E isso começa desde a adolescência, desde a fase da infância, até os nossos últimos dias, tá? Então, a gente pode sim desenvolver, melhorar, né? Ou às vezes piorar, por que não, né? Essa nossa construção da identidade ao longo dos anos, tá bom? Vamos continuar, né, aqui falando um pouquinho mais sobre, né, as comunidades, tá? Então, agora eu trouxe para vocês essa imagem, né, e aí a ideia do futebol, tá? Eu gosto muito de esportes, espero que vocês gostem, porque esporte é vida, né? E essa ideia dos rivais, tá? Eu tentei trazer essa ideia dos rivais e dessa convivência. Então, vamos lá, né? Será que é possível a gente ter essa convivência harmoniosa, né? E a convivência entre as pessoas, como é que fica? Já que a gente está falando de comunidade, de família, será que a gente consegue ter essa convivência, né? De que maneira está sendo essa convivência? E aí nós temos agora, olha só, conviver é uma arte, e é verdade, né? Conviver é uma arte, a gente precisa aprender a desenvolver, né, maneiras e possibilidades de fazer com que a convivência familiar, por exemplo, ou entre as pessoas com quem a gente conviva, seja a melhor possível. Outra coisa importante que eu trago para vocês é a seguinte, ó, exercitar a empatia, né? Lembrando que a empatia nada mais é do que a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? Então, tentar exercitar essa empatia faz com que, com certeza, a gente possa conviver de uma melhor maneira possível. Outra coisa importante é menos julgamento. Então, se a gente exercita a empatia, com certeza a gente vai estar julgando menos as pessoas, né? E por último, olha o que nos une, né? Enquanto sociedade, tá? É o respeito que nos une enquanto sociedade, tá bom? Então, a gente precisa aí aprender a conviver de que maneira? Exercitando a empatia e com menos julgamentos, ok? Então, a gente vai avançar um pouquinho mais e agora eu quero trazer para vocês algo, né, que já falamos um pouquinho no início, que é a Constituição, né? De que maneira a gente pode aplicar, né, a Constituição aqui nessa construção da família. Olha só. Na nossa Constituição, ela garante o direito à liberdade, né, de expressão mencionado, né, na Constituição Federal de 1988, sem distinção de qualquer natureza, para brasileiros e estrangeiros e também residentes no país. Então, aqui a gente está falando de liberdade, né? Eu já comecei a falar da família, depois a gente comentou dessa possibilidade, né, da empatia e do respeito, porém, agora eu quero focar nas redes sociais, tá? E aí é que vem a liberdade, né? Que eu acho que está faltando um pouquinho dessa consciência quando a gente fala de redes sociais. Olha só, a internet, como a gente já viu, ela também é uma das nossas comunidades, né? Ela está aí, faz parte desse ciclo, né, de construção da nossa identidade. Então, a internet e as mídias sociais permitem que os jovens encontrem grupos com interesses e gostos semelhantes e se unam. Lembram-se do que eu falei sobre comunidade? Comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos gostos, que se unem ali, né? Porém, né, eles não podem ter acesso offline, né? Nas redes sociais, esse acesso é apenas online. Offline, a gente acaba não interagindo tanto, permitindo que cresçam e se desenvolvam com o apoio de pessoas com ideias semelhantes. Então, aí a gente está falando de pessoas, né, que têm relações ali, que têm relações interpessoais nas redes sociais. E agora eu lanço uma pergunta para vocês, olha só. Quem você é na internet? Quem você é na internet? Eu acho que essa imagem é sensacional, né? Porque às vezes as pessoas na internet são uma coisa, mas na verdade elas não são. A comunidade moderna, a comunicação moderna está mudando,
a maneira como lidamos com as nossas definições de identidade, tá? Então, as redes sociais, a internet tem sido um palco constante, né, para que a gente possa observar justamente isso, né, para que a gente possa observar o quanto você é uma coisa fora da internet, né, na sua vida real, e nas redes sociais você mostra, né, outra coisa, né, uma outra personalidade, uma outra identidade, justamente porque ali você está protegido, né, parece uma máscara, você está protegido, tá? E aí, gente, você tem sim liberdade de expressão, mas você precisa, a partir de todas essas comunidades, né, de tudo que foi falado, construir da melhor maneira possível o seu projeto de vida, a sua identidade, tá bom? Por aqui a gente finaliza a aula de hoje falando um pouquinho mais sobre todas essas comunidades que de alguma maneira, né, ajudam a gente a construir a nossa identidade e desenvolver ainda mais o projeto de vida. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!